Meus queridos, a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nosso Deus por mais uma oportunidade ímpar que Ele nos dá de estarmos juntos, reunidos diante dEle. Vamos à palavra do Senhor? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis, facílimo de ser localizado, né? O primeiro livro da Bíblia. Gênesis significa princípio, início. Nós vamos ler um dos capítulos mais importantes da palavra de Deus, que testificam a fidelidade do Senhor e que nos mostra como o nosso Jesus é extremamente importante para nós e como nós, por mais palavras que procurássemos para agradecer a Deus, acho que seria impossível. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Amém, amados? Vamos lá? A minha tradução é NVI. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesseis? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás luz a filhos,
O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atentastes à voz de tua mulher, e comestes da árvore que eu lhe ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Bonito, né? Forte, extremamente reflexivo, um convite a uma autoanálise. Nós temos sentido a direção de Deus no culto, através dos louvores, de uma maneira muito maravilhosa, uma presença calma, ao mesmo tempo intensa, ardendo em nosso coração. E agora uma palavra como esta aqui. Gênesis, como eu disse, o livro do início, onde o Senhor nos traz a história da criação. Como que foram criados, depois eu pego isso aqui. Como que foram criados homem, mulher, os animais, os mares, oceanos, céu, terra, toda a divisão geográfica, tudo de muito bonito, organizado que Deus fez, o dia de descanso do nosso Deus, depois a criação do homem, do pó da terra, da mulher, através de uma das costelas do homem, e o Senhor os estabeleceu no jardim do Éden, com tudo o que era necessário para viverem e desfrutarem da bondade de Deus, vistos terem sido criados à imagem e semelhança do Senhor. O caráter de Deus, Ele deu ao homem. Então, a exatidão que eles precisavam corresponder ao Senhor era a obediência e a gratidão por isso. No jardim do Éden, Deus deu o que era necessário para se alimentarem. A convivência com os animais era algo tranquilo. E o que acontece? O Senhor disse que havia uma árvore ali, que se eles comessem do fruto, eles passariam a ter a malícia. Até então eram puros, santos, passariam a ter o entendimento do bem e do mal. E também estava ali, e está nos esperando lá, e nós vamos participar disso, a árvore da vida. O que me chama a atenção é a maneira sagaz do adversário trabalhar desde o início de todas as coisas. Você sabe que o diabo foi destituído do céu, porque ele era o anjo maestro do louvor e da adoração a Deus, e ele achou que ele também deveria ser adorado. E por isso o Senhor o destituiu, me perdoe o termo, com todos os comparsas que compactuaram desta ideia, porque a glória de Deus nunca será dividida. O Senhor o destituiu, já condenado à perdição eterna. O
príncipe deste mundo, que é o que ele queria e é o que ele tenta aí, de todas as maneiras, seduzir pessoas para acompanhá-lo nesta saga de grandeza, ganância, poder, maldade, malícia, libertinagem e tudo mais. Se nós darmos uma olhadinha quando João escreve as suas cartas, está lá, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, que eu li agora à tarde, no verso 16, diz assim, ó: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Todos estes pecados aqui seduziram Eva, a curiosidade de Eva. Primeiro, uma coisa me chama a atenção: animal tem lá o seu granido, a sua forma de expressão de acordo com as suas espécies, mas não me consta que Deus os criou falando. Nós não lemos lá no primeiro capítulo que o leão conversava com o tigre. Aliás, Deus formou a cadeia alimentar, os selváticos, os domésticos, tudo muito bem organizado. Como também, quando formou-se o homem e a mulher, não nos consta que Deus tenha dito a Adão e a Eva que eles batessem um papo, pedisse sugestão ao tigre, fosse próximo ao mar e pedisse sugestão a uma baleia, porque os grandes animais marítimos também consta lá como criatura do nosso Deus. Daqui nós já vemos como Eva foi seduzida. Os animais não falavam. Esta serpente, o adversário incorpora ela. E ela vai e faz uma proposta para Eva. Astuta, maligna, oportunista, não tem conhecimento do nosso pensamento, mas tem conhecimento e traça o nosso perfil através do nosso comportamento. O diabo faz isso. Eu não sou especialista em libertação, não vim aqui trazer nenhum tipo de apologia a ele, nem exaltação, só vou aplicar. Como também não tem cunho doutrinário o texto, os pastores estão aqui, é só uma reflexão para nós. Ele não tem conhecimento do que eu penso, mas ele pode interferir nos meus passos, a partir do momento que eu dei a ele legalidade, tornando-me vulnerável, através de brechas, imprudência e outras coisas mais, porque ele traçou o meu perfil, conhecedor dos meus pontos fracos. É bem provável que ele traçou o perfil de Eva e viu nela curiosidade. Vamos lá parafrasear um pouquinho, sem cometer nenhuma falha herege aqui. Quem sabe Eva passou por alguns momentos próximo a esta árvore e admirou a beleza daquele animal, daquela fruta. Nós acabamos de ler lá em João da concupiscência dos olhos. Eu devo proteger os meus olhos e guardá-los debaixo do Senhor. Aliás, eles são a entrada da alma, né? Isto é muito sério, nós devemos tomar cuidado. Então ele conseguiu seduzir os olhos de Eva. Gaúcho, meu amigo, Deus me mostra como se o Senhor estivesse no hemocentro tomando sangue. A mão de Deus, meu amigo, está estendida sobre a tua saúde esta noite aqui.
Servo de Deus, tu estás, diríamos assim, a um dedinho de uma anemia e de um sangue um tanto mais grosso do que deveria. Este sangue mais grosso do que deveria, ele compromete a circulação sanguínea, é óbvia, e a distribuição da vida, porque ele é vida, nos órgãos abdominais aqui. Ele estava até agora comprometendo, mas a mão de Deus chegou com equilíbrio sobre o processo vitamínico do teu sangue, sobre a composição, dissipando esta possível anemia que traz dores, canseira descontrolada, mal-estar às vezes na visão, e com isso, de forma natural também, o sangue passa a ter uma espessura, uma viscosidade necessária, com possibilidade exata de circulação e irrigação sanguínea nos órgãos abdominais. Eles passam a funcionar normalmente, desincha o seu abdômen e o nome do nosso Deus é exaltado na tua saúde. Ser curado, meu amigo, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem uma irmã de roupa preta do lado da barra. Eu quero que ela levante a mão, por favor. Isto. A mão do nosso Deus se estende também com saúde a favor da irmã hoje. O que Deus me mostra? Os teus nervos todos com uma descarga elétrica, né? A maneira rústica de dizer. Os nervos todos com uma descarga elétrica comprometida, com a possibilidade de estarem enrijecidos, dor, mal-estar em todo o organismo, todo o físico, melhor dizendo, mas a mão do nosso Deus traz saúde, tirando esta descarga elétrica dos teus nervos, que é provocado também por tensão nervosa. A irmã vive uma guerra hoje, sente-se absolutamente sozinha, pode abaixar para não cansar a mãozinha, sente-se absolutamente sozinha no processo de crer, de oração, é roubado às vezes de ti a opinião, e a prudência te convida ao silêncio. Então desestabilizou o seu sistema nervoso, agora já mexeu no sistema imunológico, a imunidade também comprometida, mas a mão do nosso Deus te achou aí, e o Senhor é o seu neurologista. Ele faz um milagre nos teus nervos, Ele transforma também a tua imunidade em algo comum e normal. Todas estas dores, azia, ânsia de vômito, somem neste instante. Deus te acalma e manda eu te dizer que não te deixará decepcionada nem envergonhada, e o nome do nosso Deus será exaltado aí. Aleluia. Canta e dá graça. Então os pontos fracos de Eva e de Adão foram muito bem estudados pela astúcia do maligno. Ele faz a proposta a Eva. Veja bem, a maneira que o nosso adversário inicia um diálogo com Eva é extremamente sutil, parece pura, e o intuito era de ajudar, porque ele diz a Eva assim: você tem olhado e observado todas as árvores frutíferas? E ele vai seduzindo Eva para ela comer um daqueles frutos da árvore proibida, dizendo a ela: olha, Deus não foi tão justo com vocês. Por que Ele proibiu que vocês se alimentassem deste fruto para terem conhecimento da vida, para terem malícia, para desfrutarem dos prazeres que a vida pode trazer? Então ele entra na mente de Eva, faz ela observar uma possível monotonia que ela vivia, a sua curiosidade e um questionamento em relação à palavra do Senhor. Deus jamais
faria mal a nós. A Bíblia nos diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. O versículo mais bonito da palavra de Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós vamos a João, o Evangelho de João, nós vamos ver, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ou seja, no momento da criação, a Trindade estava trabalhando, e como Deus é eterno, e quando Ele começa a criar, Ele mostra a sua eternidade, nós já podemos ver os planos a longo prazo, porque nada surpreende ao Senhor. A onisciência, a onipotência e onipresença de Deus não o deixa surpreso com nada. O Senhor já sabia que Eva cederia à pressão, por isso que Deus, Ele sempre vai nos avisar e nos dar a opção de escolha. Mas o adversário das nossas almas, ele incute na cabeça de Eva, e ela consequentemente também consegue seduzir Adão a acreditar dessa maneira, que Deus não tinha se importado tanto com eles, poupando-os de alguns prazeres, de conhecer a vida. O melhor é conhecer a Deus, não é? O melhor é conhecer a verdade, porque a verdade de Jesus Cristo liberta. O melhor é estar com o nosso Deus em todos os momentos, estando no mundo, melhor dizendo, mas não sendo do mundo de maneira alguma. Eva cede à pressão, e como acabamos de ler, ela come um fruto. Come o fruto e convida Adão, que conscientemente também cede à pressão da esposa Eva, e acreditam os dois no pai da mentira, colocam a vontade própria deles acima da soberana vontade de Deus, optam pela desobediência, optam pelo conhecimento das coisas que o mundo pode oferecer. Não teriam desculpa de dizer que não foram avisados. Adão, de forma consciente também, não poderia, como o fez, colocar a culpa em Eva. Os dois são seduzidos e caem na armadilha do adversário. E agora começam as consequências, irmãos. Eu disse que Deus, Ele vai nos dar a opção de escolha. Plantar, eu posso escolher o quê? Agora, colher, só vou colher o que plantei. É a opção de escolha. Nós somos especialistas em desculpas também. Ou eu estou enganado? Em procurar o culpado, porque Adão foi seduzido por Eva. Eva seduzida pelo maligno. Eva coloca a culpa no maligno. Adão coloca a culpa em Eva. O que eu me chamo a atenção aqui? As consequências do pecado. Quando os dois acabam de se alimentar, some a pureza. A pureza. O nosso coração deve ser puro, irmãos. Bem-aventurados os limpos de coração. Ter o coração puro não é deixar de desfrutar dos prazeres permissivos de Deus para nós, não. Não é isso. Ter o coração puro é não estar antenado às coisas do mundo, não querer ser igual, não ter curiosidade em propostas do mal, não viver uma vida cheia de malícia, dissimulação, premeditação. Limpo de coração é aquele que realmente permite a essência do Espírito de Deus na sua vida. Isto traz comunhão, uma comunhão numa sintonia fina. Esta comunhão em sintonia fina também
traz preparo para as armas da batalha serem usadas de forma hábil e exata no momento necessário, como também nos fortalece em comunhão, nos encorajando na oração, na adoração ao Senhor. Esta pureza foi perdida por Adão e Eva. Até então, eles não tinham vergonha de estarem nus um diante do outro, não tinham conhecimento da proporção que isto provoca, até mesmo no sentido carnal. E o que acontece? Acharam também que poderiam fugir do Senhor. O inimigo cega de um jeito que ele dá a entender que Deus não está vendo. Uma das coisas mais usadas hoje é o nada a ver, não é? Não tem nada a ver. Nada a ver. Tem até uma nota aqui, por isso que eu peguei. Vai voando aqui. É o nada a ver. Me perdoe, eu não vim doutrinar, eu disse. Até a igreja. Vem do jeito que estiver e fique do jeito que quiser. Outra coisa. Deus conhece o coração, sim. Deus quer o coração, sim. Salomão diz assim: sobretudo que se deve guardar, guarde bem o teu coração, porque dele se procedem as saídas da vida. Davi, ou o salmista, no Salmo 119, também diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isso está muito sério. Mas nós procuramos a desculpa. Deus conhece o meu coração, conhece a minha conduta, conhece. Só que na maioria das vezes que dizemos assim, é até uma maneira camuflada de justificar alguma falha. Adão e Eva acharam que Deus não iria cobrar deles aquela atitude. Quem sabe Deus não viu, mas sentiram vergonha. E quando o Senhor vem novamente, como era comum esta comunhão, na viração do dia, pergunta a Adão: onde você está? Porque Adão se escondeu. Então vamos dizer, quem sabe havia um lugar específico onde eles iam ter o seu diálogo diário com Deus, e neste dia eles não tiveram coragem de ir até lá. E agora, quando são indagados, ainda tentam esconder a realidade e a verdade do Senhor. Não aceitaram o confronto, não reconheceram a falha. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? O pecado traumatiza, o pecado deixa a consciência pesada. Mas nós lemos o livro de Hebreus, capítulos 8, capítulo 9, do livro de Hebreus, capítulo 10, vai nos dizer assim, que até a consciência pesada que o pecado traz e deixa, na cruz do Calvário Jesus levou. Paulo diz que ele se fez maldito por nós, lá em Gálatas. Maldito se fez o Cordeiro de Deus pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Mas esses irmãos fogem de Deus. E aí o Senhor vem e faz as primeiras grandes promessas na vida do homem. Primeiro, ele traz uma maldição sobre a vida desse réptil. Ela iria rastejar e comer do pó da terra, ser inimiga de outros animais. Mas usando-se de uma metáfora, também ele diz que num dia haveria um que pisaria a cabeça da serpente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então já se inicia o processo da promessa da redenção. No dia que o homem cai, Deus já inicia o processo da promessa de Jesus Cristo, que iria
levantar a humanidade e religar novamente em comunhão, em aliança eterna e perpétua com Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí ele diz a Eva e a Adão, ele diz a ela: olha, quando você tiver filho, vai ter dor. E ele diz a Adão: olha, para você se alimentar, agora você vai ter que trabalhar até o último dia da sua vida. São as consequências. Vamos chegar ao céu e vamos manter um diálogo com estes dois, né? Bater um papo com ele. Só que ao mesmo tempo, é nos garantida a redenção através de Jesus Cristo. O que eu quero dizer? Você, eu, nós não podemos ser escravos do nosso adversário, das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas quedas. Nós não podemos permitir que a consciência fique pesada. Você já notou como existem pessoas com ações amargas, atitudes às vezes perversas, indiferentes à realidade. Aí você vai lá e puxa um pouquinho do fiozinho da história. Na maioria das vezes, você vai encontrar um peso de consciência por uma falha, por um pecado que talvez não foi confessado, por ações que estão lá no caráter, denotadas na personalidade, que demonstram que não houve uma transformação verdadeira em Jesus Cristo. E às vezes, olha, anos e mais anos na casa do Senhor, dias e mais dias na casa do Senhor, faz campanha, ora, me perdoe, pela palavra que nós temos, até profetizam. Jesus não diz que quando nós chegarmos diante dele, a árvore da vida preservada, ele tira Adão do Éden para preservar a árvore da vida? E não diz que alguns que chegarão, ele vai dizer: afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Ah, Senhor, mas no teu nome eu profetizava, eu orava, fazia, acontecia. Mas era uma vida dupla, uma escravidão ao pecado, algo que não foi confessado. Julgar eu não posso, eu posso aplicar a palavra, julgar só o Senhor pode. E quem conhece o coração, eu volto a dizer, é Jesus. Mas aplicando a palavra, sem agredir vocês, porque o nosso Deus não agride, eu quero nos levar a uma reflexão. Deus nos chamou a uma reflexão. Aliás, nós entramos no penúltimo mês do ano, onde já começamos a planejar as nossas festas, onde já começamos a fazer um balanço, não é? Quando já começamos também a planejar o nosso 2026. Aí alguns já começam em propósito de mudança, de rever conceitos, valores. Alguns já começam a propor, pedir perdão, pagar o que deve, para não entrar o ano devendo. É uma época interessante, as emoções estão afloradas. E espiritualmente isso também é bom, porque elas podem ser usadas pelo nosso Espírito Santo, que é o intercessor diante de Deus, até daquilo que talvez nem imaginamos que precisamos orar, para nos fortalecer e fazer achar em nós algumas gavetinhas do nada a ver, do aparentemente normal, e estas gavetinhas estar nos atrapalhando lá no nosso coração e serem mudadas pelo poder da cruz. Então é um momento de muita reflexão. Adão e Eva
sentiram vergonha por terem desobedecido a Deus. Isto também foi salutar, porque isto convidou os mesmos, primeiro, a fazerem lá uma roupa, não mais serem expostos, andarem nus para todos verem. Ou seja, isto trouxe também uma certa intimidade. Aí nós podemos olhar também a roupagem no aspecto espiritual, uma proteção. Ela também nos protege do pecado, do peso da consciência, e nos conduz melhor diante de Deus, nos faz inclusive nos chegarmos mais leves, porque não sentiram mais vergonha de Deus a partir do momento que eles se vestiram. Isaías 61 diz que ele também, Jesus Cristo, trocaria vestes de humilhação por vestes do reino, vestes de glória, de alegria, de felicidade. Isto é fato. Agora, o mais bonito, em Jesus Cristo, nós fomos libertos. Paulo diz em Romanos 8 que não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que as coisas velhas já passaram, tudo novo se fez. Então eu não posso ser escravo. Há um louvor que diz: eu não sou mais escravo do mundo, não é? Então eu não posso viver uma escravidão. Adão e Eva, eles partiram para a vida, enfrentaram a realidade, geraram filhos, deu-se início à criação da humanidade, para que fossem resgatadas por Jesus Cristo. Eu não posso parar pela minha queda. O homem cai, mas Deus levanta. Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a palavra de Deus para nós, para você hoje, é: levante-se, vista uma roupagem celestial, e com força e coragem, nós vamos viver o que nos diz Paulo: resistir o adversário no dia mau, com as armas que Deus nos preparou, e ele, linha, vai fugir da nossa vida. Ninguém pode com um crente revestido do poder de Deus. O crente revestido do poder de Deus tem autoridade, não é seduzido pelas vozes satânicas, aquelas vozes leves, de propostas boas. Pensa que o adversário vem caracterizado, às vezes do jeito que vemos em algumas lojas de artigos religiosos, que até nos assusta. Não, Paulo diz em Romanos que até em anjo de luz ele se transforma. Quem sabe Eva ficou maravilhada de ver o bicho falar. Como pode? O bicho está falando. Mal sabia ela que era o adversário que estava falando. Ou seja, é sério o negócio. Mas Deus nos chamou aqui hoje para dizer: em tudo nós somos mais do que vencedores, no nome de Jesus Cristo. O pecado não tem vez sobre nós. Tu não ficarás caído, porque o Senhor te levantará. Tua casa não ficará à deriva, porque o anjo do Senhor chegará até lá. Aleluia. Meu amigo, você tem uma camiseta branca. Eu quero que, por favor, levante a mão aqui assim. Há um detalhe interessante que eu quero te falar. Você está em processo de redescoberta espiritual. Você está num processo de uma redescoberta de você, de quem você é em Deus. Você tem sido curado nos últimos 8 meses. Você tem sido curado diariamente de algumas situações que te levaram à descrença da proporção do tamanho de Deus.
Parece que de repente você tinha entrado numa bolha e tinha limitado a grandeza do Senhor, os projetos dele na sua vida. Mas esta redescoberta não tem sido fácil, porque você tem lutado contra você mesmo, você tem, às vezes, Deus não é expositivo, às vezes teimado com a voz do Espírito e não resistido, mas teimado, pedido a Ele um tempinho maior. Neste processo de reorganização, profissionalmente também Deus tem permitido algumas provas na sua história. Você não está contente com o seu dia a dia, sente-se de alguma forma inútil em todas as habilidades. Diríamos assim, você tem 10 habilidades para desenvolver a sua carreira profissional. Não permitem, o máximo 7, e sempre com muita restrição. Deus tem permitido isto acontecer, até porque é uma forma preparatória para o que o Senhor tem na sua história. Eu vou te dizer alguma coisa forte aqui. Depois qualquer coisa, isso é tirado do ar. A Pri tira essa revelação, né? Quem te humilha vai ser subordinado a você. Você marque isso. Isso é um milagre que Deus vai fazer. É um milagre que Deus vai fazer, e eu volto a dizer, o nosso Deus é justo, não justiceiro. À tarde a pastora Rose dizia a nós, a mim e ao César, sobre uma coisa tão cotidiana, né? O ar que nós respiramos, o pior perverso do mundo também está respirando. É a fidelidade e a misericórdia de Deus em dar a ele oportunidade. Então nós sempre olhamos por este prisma. Deus não é justiceiro, Ele é justo, e é justo sobre todas as coisas. Então a justiça de Deus vai te alcançar. Quem te humilhou vai ser subordinado a você. Agora, a notícia que eu tenho: pare de resistir os projetos de Deus na sua história. Você sabe muito bem, é super interessante estar adorando ao Senhor, mas você sabe, não é de ontem, você sabe muito bem que Deus tem negócio com você na palavra. Mas há uma resistência, medos. Porém o Senhor manda eu dizer a você: mergulhe, deixe Ele realizar um projeto espiritual, porque Ele vai fazer uma grande obra no sentido ministerial da palavra. Continue adorando a Deus ali, mas uma hora você vai ter que se despedir desse instrumento, porque Deus tem negócio com você na palavra. Não é fácil não, porque eu sei o que é me despedir de um instrumento, e despedir entre aspas, né? Mas eu sei, só que Deus, o Deus que me fez aceitar as coisas, vai fazer você aceitar. E outra coisa interessante, Deus vai fazer um rebuliço no meio da sua família, e o nome do nosso Deus será exaltado. Nós não servimos um Deus que assusta, mas o Senhor está desfazendo obras do mal contra a tua família, e que de alguma maneira respinga na sua história. Deus está desfazendo, e o nome do nosso Deus será exaltado. Até livramento de morte Ele ordena. Notícia vai chegar aos teus ouvidos, e você testificará que Deus foi justo e fiel para contigo. Amém. Aleluia. Aqui, minha querida, na ponta, com esta blusa em tom de bege, levante a mãozinha, de óculos. Aqui, olha, isso, a senhora, pode abaixar, era só para ser destacada aqui. E toda a honra, toda a glória pertencem ao Senhor. Sabe o que Deus me mostra? Desta região aqui, assim, olha, na nuca, não vem da cervical, da nuca até o calcanhar, e dá uma passada pela planta dos pés, como se fosse um rolo cheio de agulhas. Ele passa. Aí o Senhor diz assim a mim: você vai dizer a ela
que eu estou, vamos lá, os termos rústicos, por eu não ser médico. O Senhor está soltando os teus nervos hoje. Sabe, os nervos enrijecidos. E não é só por tensão do dia a dia, não. É literalmente a saúde neurológica da senhora querendo ficar enrijecido. Desta região até o pezinho. Mas este instrumento simbólico do céu trouxe cura e soltou os teus nervos esta noite. Tu vais sair daqui com os nervos relaxados, sem dor, sem repuxos mais, aquela sensação horrível de repuxos nas mãos, nos pés. Não haverá mais a partir de agora. A irmã vai dormir e vai ter a sensação que dormiu, não vai levantar já cansada, e o nome do Senhor Deus será exaltado na tua saúde. Estás num processo de conhecimento a Deus, com alguma dificuldade de compreensão. Eu não estou subestimando a capacidade da senhora, porque Deus não faria isso. Com alguma dificuldade de compreensão da dimensão do Senhor, com uma curiosidade boa de conhecer a palavra e de entender. Então a senhora tem vontade de ler e de entender. Boa parte destes enrijecimentos musculares também estão lá associados às emoções. Emoções tensas. O nosso arqui-inimigo, ele não consegue atingi-la de forma direta, mas ele consegue atingi-la de forma indireta, mexendo com pessoas importantes no seu entorno. E aí também te leva a curiosidade da compreensão da palavra, porque Deus poderia ser mais imediatista, é o que a irmã pensa. E Ele é tão longânimo em tudo, até em nos trazer algumas respostas que seriam boas aos nossos olhos. Parece que Deus é longânimo ou demorado. A mão de Deus está estendida sobre a tua mente esta noite. O Senhor vai acalmar. Deus está ordenando paz em meio à tua família. Deus está ordenando paz. Não há quem resista a uma ordem de Deus, então fique em paz. Ordenando paz, e Ele vai te fazer começar a ter uma compreensão melhor da palavra. Isto vai gerar uma expectativa de espera. Esta espera vai te motivar até a servir melhor ao Senhor, e eu também preciso. Então não estou dizendo que a senhora é escrava de alguma coisa, não é isso, mas isto vai te fazer servir melhor ao Senhor, e a sua comunhão vai ser mais embasada. Alguns destes problemas então se tornarão um copinho de água, e não mais uma tempestade como parece. Hoje é dia de vitória, e Deus será exaltado na tua história e na história da tua casa. Recebe paz e saúde no nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Minha filha, você tem idade para isso, tá? Então, outro dia eu falei isso para uma pessoa, ela não gostou, achando que era pejorativo. Jamais. Minha filha, você tem uma blusa azul de listras brancas. Eu quero que você faça assim com a mãozinha. Primeiro, você não vai assustar. Mas por algumas vezes eu te olho. Inclusive, num determinado momento, quando você passou aqui para ir a esta sala mais restrita da casa do Senhor, e haviam formatos de sombras. Só que estas sombras, elas te deixavam esquelética ou obesa ao extremo. Então elas não eram proporcionais ao seu porte físico. A minha sombra, ela vai ser proporcional ao meu porte físico e aos gestos que eu fizer. Não eram. Então você andava para frente, mas parecia que estava mais puxada para a esquerda, e sombras desfocadas. Eu vou te explicar. Hoje a mão do Senhor
está trabalhando num processo de libertação interna em você. Você está também vivendo um período especial diante de Deus, mas você está com algumas marcas nos sentimentos, medos, e sentindo a necessidade da plenitude do perdão. Você tem certas resistências, Deus não vai te expor. Você tem certas resistências à figura masculina. São traumáticas estas resistências por histórias vividas até inclusive no âmbito de paternidade. Então são condições um tanto quanto difíceis de você assimilar. Isto rouba a alegria completa. Por isso, tudo desfocado. Mas o Senhor manda eu te dizer que Ele vai destruir estas sombras. Elas vêm no pensamento, às vezes elas conotam nas atitudes. Do nada você fica irritada, nervosa, que nem você consegue ficar perto de você. Você diz, meu Deus do céu, não sou eu. Mexe no metabolismo do teu organismo, descontrola a condição de ordem hormonal, e aí todo o organismo fica comprometido. Você hoje sente sensações de inchaços abdominais, enrijecimentos, hoje, agora, mas o Senhor está te curando. Você disse ao Senhor estes dias que você precisava de uma prova do amor dele para com você. As sedutoras vozes do mal talvez eu piorei. Ele ficou mudo, eu fui mexer, talvez piorei. Estas vozes, enfim, Deus está dissipando estas sombras. Um dos grandes sinais é esta situação de ordem abdominal. Outra é de perdão, primeiro consigo mesma, de reencontro. Você vai passar a olhar no espelho e não enxergar mais tanto defeito, porque as sombras também, elas têm te feito olhar no espelho e achar defeitos. Você vai passar a declarar para você, e isto é forte, que você vai ser feliz, e que situações vividas com você não vai acontecer, porque Deus não vai permitir. Deus vai te surpreender no sentido profissional da palavra. Ele está criando uma nova chance, uma oportunidade, e o nome do nosso Deus será exaltado na tua história. Até para dormir, você vai dormir melhor a partir de hoje, porque estas sombras também elas perturbam o teu sono, trazem pesadelo, sensações ruins. Elas são expulsas lá do seu íntimo quarto agora, na autoridade do nome de Jesus, e você vai dormir em paz, vai levantar saudável, e Deus será exaltado nisso aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O continente africano tem inúmeros países. Na tua mão, pastor, tem o mapa do continente africano. Na tua mão. Só o continente africano. E alguns pontos, eu não posso dizer qual é o país. Alguns pontos neste mapa, eu vou descontrair. Não será tão simples a tua ida a estes locais. Elas exigirão algumas renúncias, assim, 2 dias sem tomar banho, é horrível. Tomar uma água que não é tão potável,
também é horrível. Não será um castigo divino, mas Deus está criando. Pastor, isto vai acontecer de um minuto para o outro, e a pressa do céu. Ninguém é insubstituível, e Deus não está subestimando a capacidade de ninguém aqui, porque eu estou numa condição estreita e eu vou transmitir. O Senhor vai trazer para cá mais pessoas para ajudar vocês, né? Mais pessoas com chamada pastoral para ajudar. A senhora, a pastora, não irá acompanhá-lo, mas Deus está preparando amigos novos. Cumbica está te aguardando. Isso vai ser uma ponte aérea. Brasil-África, algumas vezes, as providências financeiras já estão determinadas pelo céu. Não irás de mão vazia, não irás contando moeda, mas voltarás de mão vazia e sem moeda nenhuma, porque tudo ficará por lá. Porém, o nome do nosso Deus será exaltado. E sabe o que vai acontecer? Dentro desta congregação, um caixa específico de missões na África. Deus vai surpreender vocês no próximo ano, nesse sentido. E o nome do nosso Deus será exaltado nesta história. Aleluia! Vai arrastar o pé na poeira, mas feliz. Tu viverás novidades na história espiritual. Hoje, por mais que eu pudesse descrever, eu estou seguindo a voz do Espírito ainda, e não trazendo a minha própria opinião ou imaginação. Por mais que eu pudesse descrever, assim diz o Senhor, por mais detalhado que Ele pudesse descrever o que fará contigo no continente africano, com amigos teus, você não conseguiria imaginar o tamanho e a profundidade. Então somente aguarda, descansa, porque o nosso Deus será exaltado nisto. Aleluia! Aleluia! Minha querida, você tem uma blusa estampada, ela não tem manga, é só uma forma de ser distinguida aí. Faça assim com a mãozinha. Aqui atrás da irmã de camisa branca ali que me saudou. Isto, a irmã. Deus me mostra pontos na região da sua testa, na região da cabeça. Vários pontos de luz, que é para eu poder entender. A mão do nosso Deus me diz que está curando a irmã hoje. Inflamações, dificuldade de irrigação sanguínea e de oxigenação. Um dos sintomas é uma sensação de que tem hora que dá um branco total, parece que o olho quer ficar turvo, não lembra nenhum nome, e uma sensação de tontura. Até quando deita, parece que as coisas não estão confortáveis. Deus tem te dado livramentos, a irmã não vai assustar-se. Deus tem te dado livramentos, mas hoje Ele te dá uma cura. O Senhor cura aí, uma destas veias queria aprontar uma gracinha e gerar aí um mal-estar. Haverá um livramento, como uma sinalização. E o nome do nosso Deus há de ser louvado nisso. Todo o teu lado esquerdo é tocado pelo céu agora. As mãos, os braços é tocado e fica uma marca de proteção e livramento. Não tenha medo, porque o Senhor é do teu lado. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus possa abençoá-los. Obrigado, pastor. A hora passou, ele não puxou meu paletó e eu não me atentei a isso. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até a próxima também. Amém, queridos.